Olá, meninas e meninos! Como vocês estão se sentindo hoje? Seja muito bem-vindo a este canal, o Linguística Descomplicada. Se você gosta de linguística, eu peço que você se inscreva no canal, acione as notificações para ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for colocado no ar. Nós estamos falando de Chomsky. Nós estamos falando sobre o movimento teórico que ficou conhecido inicialmente como gerativismo. Se você não viu o vídeo anterior, eu peço que você veja. No vídeo anterior, eu falei que o que levou inicialmente Chomsky a começar este novo movimento está associado à ideia que ele teve, ao ideal que ele passou a nutrir, de entender como que, a partir de um conjunto limitado de regras, as regras do sistema, é possível para um falante gerar todas as frases da língua, inclusive aquelas que ele nunca disse nem nunca ouviu antes. Então, isso aí foi o que motivou inicialmente Chomsky a começar esse novo movimento. Mas não foi só isso. Houve outras ocorrências que motivaram o teórico a modificar o que vinha sendo desenvolvido até então. E hoje eu vou trazer para você mais alguns elementos associados a isso para você continuar entendendo como que foi o início desses estudos, então, do Chomsky. A linguística gerativa, o gerativismo, foi inicialmente formulada como uma espécie de resposta e rejeição ao modelo behaviorista de descrição de fatos da linguagem, modelo dominante na linguística e nas ciências durante a primeira metade do século XX. Então, se você já estudou psicologia, a psicologia da educação, alguma coisa assim, se já leu algo sobre behaviorismo, você deve se lembrar que é uma escola da psicologia que diz respeito a práticas denominadas de comportamentais. Behavior vem do inglês, que significa comportamento, e o behaviorismo está muito associado a isso, a comandos que podem estabelecer comportamentos X ou comportamentos Y. Esse tipo de entendimento a respeito de comandos comportamentais também estava presente nos estudos associados à linguagem, ainda mais tratando de questões ligadas à aquisição de linguagem. Isso foi uma das coisas que incomodou muito Chomsky. O Chomsky tem umas ideias bem interessantes a respeito de questões ligadas à aquisição. Tanto que se você for estudar psicolinguística, se você for estudar aquisição de linguagem, um dos teóricos que vai aparecer lá com teorias sobre aquisição de linguagem é justamente o Chomsky, junto com outros teóricos, tanto da psicologia quanto da linguística, mas o Chomsky está lá. E uma das coisas, então, que veio incomodar o Chomsky, e que um outro motivo que levou ele a começar os seus estudos, era justamente essa visão behaviorista que havia em relação à linguagem, especialmente associada à aquisição de linguagem. Então, até então, o que vigorava era que a linguagem era desenvolvida através de estímulo e resposta, que é a essência, assim, dizendo de maneira muito resumida, a essência do behaviorismo. Então, você oferece um estímulo e, através desse estímulo, você obtém uma resposta. Até então, o que havia, inclusive se tratando de teorias de linguagem, era associado a isso. E isso incomodou o Chomsky, e foi mais um dos motivos que fez com que ele começasse, então, esses estudos. E eu vou voltar a falar sobre isso à medida que os vídeos forem transcorrendo, porque essas colocações que ele fez a respeito de aquisição de linguagem são bastante relevantes e bastante interessantes. Bom, como eu disse no vídeo anterior, o Saussure, quando ele não começou estruturalista. Ele começou estudando o que depois constitui uma das dicotomias e que ele criticou, inclusive. O Saussure começou estudando linguística histórica, que depois veio a integrar a diacronia e que ele acabou abandonando, né? Eu falei com você tanto lá nos vídeos sobre Saussure, quanto eu lembrei a respeito disso no vídeo passado em que eu iniciei o Chomsky. E falei também no vídeo passado que a mesma coisa aconteceu com Chomsky. Ele não começou gerativista, ele começou estruturalista, porque era o que existia. Ele começou estudando os fenômenos linguísticos ligados ao estruturalismo. E da mesma forma que Saussure começou lá atrás, tendo como
mentor, digamos assim, um grande pesquisador, um grande estudioso de linguística histórica, chamado Franz Bopp, o Chomsky teve aqui no estruturalismo um grande estudioso dessas correntes estruturalistas, chamado Harris. Então, em 1947, Chomsky encontrou o Harris, linguista e pensador, que foi para ele um parâmetro moral, político e científico. Foi uma espécie de mentor mesmo. Quando você vai ler as informações que existem a respeito da história da constituição teórica do Chomsky, você vai ver que o Harris foi um grande motivante para ele, inclusive uma espécie de mentor mesmo, de orientador para ele. Embora depois ele tenha seguido no outro caminho, porque o que o Harris fazia tinha as bases ligadas ao estruturalismo, e não era isso que o Chomsky queria desenvolver, né? Bom, como eu disse no vídeo passado também, a formação do Chomsky é híbrida. Ele tem formação em matemática, psicologia, filosofia e linguística. Isso foi fundamental para ele ser quem ele é, para ele ter criado a teoria que ele criou, porque vocês vão ver, eu vou falar sobre isso, que o gerativismo traz para si as contribuições dessas outras ciências, e isso é fenomenal para que o Chomsky consiga os objetivos dele. Então, por exemplo, em se tratando dos aspectos ligados à aquisição de linguagem, as contribuições da psicologia foram fundamentais, porque ele vai trazer esses conhecimentos que ele tinha do ramo da psicologia, contrários ao behaviorismo, para poder explicar como que, através de um conjunto finito de regras, o falante consegue produzir todas as frases da língua, mesmo aquelas que ele nunca disse ou que nunca ouviu antes. Então, esse hibridismo teórico aí que o Chomsky tem foi fundamental para que ele pudesse fazer o que ele fez e ser a pessoa que ele é, né? Bom, voltando naquela parte inicial em que eu falei sobre a segunda implicância do Chomsky ligada ao behaviorismo, para o estruturalismo, a linguagem era desenvolvida através da imitação. E se você for estudar Bloomfield, lembra de eu falar do Bloomfield, da gramática de constituintes imediatos, você vai perceber que isso já estava presente lá nos escritos do Bloomfield, a respeito esse pressuposto da imitação, que era muito forte nas considerações, nas colocações dos estruturalistas. Era um pensamento baseado no behaviorismo, como eu já disse, do psicólogo americano Skinner, famoso pela descrição de mecanismos de controle das ações humanas por estímulo e resposta. Então, como eu já disse, né, nas pesquisas do Skinner, você deve se lembrar nas aulas de psicologia, ele estimulava o ratinho para a execução de determinadas tarefas em busca de um prêmio, de modo que, a partir de um determinado momento, já não era mais preciso necessariamente a presença do prêmio para que o ratinho executasse a tarefa, porque ele já estava, ele já tinha atrelado dentro de si aquele comportamento e já repetia aquilo sem necessidade de um estímulo externo, necessariamente. Então, segundo o behaviorismo, o ser humano não tem nada de inato. Isso, para o Chomsky, é o fim da picada. Justamente porque um dos conceitos que é muito forte na teoria gerativista do Chomsky é o conceito de inatismo, ligado à questão linguística. E isso vai ficar bem presente quando a gente for falar sobre competência e performance. Sobre o conceito de competência, sobre o conceito de performance, a gente percebe o quanto essa ideia do inatismo é forte nessa concepção teórica do Chomsky. E para o behaviorismo, e lembrando que o estruturalismo usava as bases behavioristas para poder explicar as questões da linguagem, para o behaviorismo não existia nada de inato. Então a gente nasce, é como se a gente nascesse com o cérebro vazio, completamente limpo, e as coisas vão sendo implantadas através de estímulo, resposta, e os comportamentos então vão sendo moldados, inclusive os comportamentos linguísticos. E isso para o Chomsky é uma coisa absurda, porque ele próprio vai dizer que
A estrutura gramatical de uma língua é muito complexa. E essa complexidade é tamanha que, se nós não tivéssemos algum tipo de predisposição inata para o desenvolvimento desta capacidade, a gente jamais conseguiria desenvolver essa capacidade, justamente por conta de toda a complexidade que existe atrelada à questão estrutural, pode-se dizer, né? Então, percebe o quanto que o Chomsky ter conhecido Harris e ter frequentado as bases do estruturalismo foi importante, porque ele precisou entender toda aquela questão das regras do sistema, de toda a complexidade. Era preciso que o estruturalismo tivesse vindo e demonstrado, é preciso que o Bloomfield tivesse vindo e apresentado a gramática de constituintes imediatos e demonstrado toda a complexidade que existe naquela organização estrutural de partes que vão se encaixando umas às outras, partes menores que vão se encaixando umas às outras para constituir partes maiores. Era preciso que o Chomsky percebesse tudo isso para entender que, para que o falante consiga desenvolver isso de maneira tão espontânea, é só por conta de haver algum tipo de predisposição inata. Seria impossível para nós conseguirmos desenvolver a capacidade linguística considerando toda a complexidade de uma língua se não houvesse algum tipo de predisposição inata. Como o behaviorismo era contrário a isso, a gente percebe aí o choque, né, que haveria entre Chomsky e o behaviorismo, que até então era o que vigorava no cenário dos estudos, inclusive dos estudos da linguagem. Então, para o behaviorismo, tudo é aprendido por adestramento, que era isso que o Skinner fazia, depois o Pavlov, que era um parceiro de estudos do Skinner. Eles adestravam os animais de laboratório e acreditavam que nós também podemos ou poderíamos ser adestrados, que era através disso que a gente ia desenvolvendo as aprendizagens. E aí o estruturalismo fazia uso dessa concepção teórica para poder explicar os fenômenos ligados à linguagem. E isso para o Chomsky era algo impensável. Agora pensa, o Chomsky era professor no MIT, que é um instituto de altos estudos tecnológicos. E aí talvez você pense assim, mas como que um professor de estudos tecnológicos vai desenvolver estudos em linguística, né? Mas isso também foi crucial para que ele pudesse ter todo o conhecimento técnico a respeito da complexidade e do funcionamento de estruturas de engenharia mesmo, para poder ter esse clique, né, de pesquisar de que forma o falante consegue produzir as frases através de um conjunto mínimo de regras, produzir todas as frases da língua sem nenhum tipo de preparo específico para isso. Qual que seria a explicação, então? Algum tipo de habilidade inata, né? Então, nesse sentido, a linguagem também seria instaurada no homem por adestramento. E como eu disse para você, isso para o Chomsky seria e é impensável, levando em consideração toda a complexidade da linguagem. O estruturalista que desenvolveu o raciocínio de que a criança desenvolve a linguagem por imitação é Leonard Bloomfield, como eu já comentei com você lá nos anos 30. Aqui no Chomsky nós estamos nos anos 50. Então demorou uns 20 anos para que, pela formação híbrida dele, por todo o dispositivo que ele tinha no MIT, ele pudesse então ter a possibilidade de começar a questionar isso e começar a desenvolver os estudos que depois ficaram inicialmente conhecidos como gerativismo, né? Então, para um behaviorista, a linguagem é um fenômeno externo ao indivíduo. Então, quando a gente nasce, nós não temos nada de linguístico atrelado a nós. Um sistema de hábitos gerado como resposta a estímulos e fixado pela repetição. E é aí que o Chomsky entra, porque ele vai dizer que, dada a complexidade da língua, e ele conseguiu perceber isso pelo que o estruturalismo já havia feito e pelos dispositivos que ele tinha para ele lá no MIT, dada toda essa questão de complexidade, seria impossível tudo isso ser instaurado, ser colocado de fora para dentro na capacidade do falante através de estímulo, resposta e adestramento. E não precisa, e de fato não precisa. O que a gente precisa de algum tipo de estímulo, mas é um estímulo auditivo. Se você voltar nos primeiros vídeos
que eu disponibilizei aqui nesse projeto de extensão, quando eu falo sobre aquisição de linguagem, você vai ver que eu falei sobre isso lá. Tem uma parte que eu comento sobre isso lá. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você volte lá no vídeo sobre aquisição de linguagem e veja isso, o que eu falei lá a respeito desse aspecto da predisposição. E se lembre, e essa vai ser uma tecla na qual o Chomsky vai bater bastante. No início associava-se a esse lado de inatismo, e atualmente os estudos estão avançando, ligando isso a um fator biológico, até um fator genético, a nossa capacidade linguística, né? A capacidade linguística dos humanos. Mas eu vou parar por aqui, pelo tempo, mas a gente vai continuar nessa conversa sobre o que incomodou Chomsky nos estudos estruturalistas, o que foi provavelmente gerando incômodo na cabeça dele e como que ele começou a ir organizando o seu pensamento para fundar as bases desse momento que inicialmente ficou chamado de gerativismo, tá? Se você tiver gostado do vídeo, peço que você curta, compartilhe com seus colegas, comente, escreva alguma coisa aí para que haja engajamento, para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e possa torná-lo disponível para outras pessoas, ok? Eu espero você no próximo vídeo, então. Muito obrigado por você ter ficado aí. Fique bem, se cuide, se ame e seja uma pessoa melhor. Até mais.